do capítulo 12, porque o capítulo 12 já falava desses termos. Quando a gente vai ao capítulo 12, o final dele, diz que o dragão, aquele que tinha 7 cabeças e 10 chifres, perseguiu a mulher, e a mulher fugiu para onde? Para o deserto, em contraste com o lugar onde as águas estão. No livro de Apocalipse, a descrição de águas é sempre apresentada como uma referência a multidões, povos ou nações, e a referência da terra ou do deserto ao lugar não habitado. Se a gente vai a Apocalipse 12, para onde fugiu a mulher que era perseguida pelo dragão? A mulher fugiu para a terra, para o deserto. Esse deserto ou essa terra não habitada é a história da fuga dos cristãos na Europa para o Novo Mundo, descoberta de Colombo, a habitação no Novo Mundo e a formação do primeiro país livre e protestante do mundo, Estados Unidos da América. No capítulo 13 diz que a segunda besta surge de lá, e ela tem a aparência de cordeiro, porém a sua fala é como dragão. E isso de novo faz um resgate interessante da costura religiosa que está acontecendo no texto de Apocalipse. O cordeiro é uma referência típica do serviço adequado a Deus, ou da legitimidade do Cristo, que no caso do capítulo 12 é o cristianismo correto ou verdadeiro que sai da Europa fugido das perseguições. Esse mesmo cristianismo verdadeiro que fugiu para lá, agora retorna na forma de uma segunda besta que tem a aparência de cordeiro, porque era cordeiro, mas agora fala como dragão. E com a autoridade que tem, confere autoridade à primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Portanto, essa reconstituição de poder vem do mesmo lugar que foi o lugar de fuga, ou seja, para onde a mulher fugiu, é daquele lugar, mesmo lugar de onde a mulher fugiu, que retorna a essa autoridade. A besta que perseguia a mulher. Então, quem perseguiu a mulher foi o rio que o dragão jogou após ela e que a terra engoliu o rio e não permitiu que o rio a destruísse. É o que estava no capítulo 12, no final dele. Então, o que era o rio jogado atrás da mulher? Os exércitos e as perseguições dos impérios da Europa. O que é a terra que protege a mulher e que engole esse rio e não permite que ela seja destruída. Então, ela se esconde no Novo Mundo e lá segue vida livre dessas perseguições. De lá agora retorna um modelo de sustentação àquilo que foi quem perseguiu. Então, curiosamente, a mulher que fugiu agora dá autoridade a quem a perseguiu. Retorna essa autoridade. Por quê? Porque essa mulher se desenvolveu. Ela cresceu, se tornou a maior nação do mundo, que é os Estados Unidos da América, no sentido de poder, e tem toda a autoridade para legitimar qualquer poder do mundo ou retirá-lo se quiser. Dentro desse contexto, esse mesmo poder, na visão de Apocalipse, retornará ao modelo episcopal a condição de domínio mundial, de domínio absoluto. Para isso, constitui uma situação ou uma abordagem, uma apresentação de uma imagem, constrói uma imagem ou cria uma imagem dentro desse contexto. Essa imagem da besta criada aqui é a associação idêntica àquela de Justiniano na Idade Média, a união da Igreja e do Estado formando a autoridade absoluta e revitalizando o absolutismo do modelo cristão. Esse absolutismo do modelo cristão leva o mundo inteiro à referência de adoração a essa abordagem. Portanto, nós vamos voltar a ver na história, em algum tempo futuro, a autoridade máxima da Igreja Cristã Episcopal Romana, com a sua junção com o Estado, estabelecendo o domínio absoluto na Terra e, com isso, criando a força necessária para a instituição dos seus decretos e da delimitação da perseguição do povo de Deus, fechando a história final da Terra, que é a última parte do texto de Apocalipse 13. Essa imagem construída, essa autoridade absoluta, faz com que todos os que não adorem a besta e a sua imagem, todos os que não lhe sirvam, sejam considerados não cidadãos. Portanto, percam os seus direitos de compra, venda ou de estabelecimento, o seu poder de cidadania. Ao contrário disso, aqueles que lhe servirem receberão um sinal na fronte, um sinal na mão direita, e esses serão referenciados como pertencentes à besta. Então, essa referência de autoridade é a autoridade contrária a Deus, que vai evidenciar quem é o povo de Deus no final da história, do mesmo jeito que em Apocalipse 12 a gente tinha evidenciado quem era o povo de Deus, que era listado ali como sendo aqueles que guardam os mandamentos de Deus e
mantém o testemunho de Jesus. Esses são os descendentes da mulher que foi perseguida e levada ao deserto. Os descendentes dela mantêm a fidelidade a Deus, guardando os mandamentos e o testemunho de Jesus. Esses mesmos que são fiéis a Deus voltarão a ser perseguidos assim que for concedida a autoridade absoluta a essa besta que teve a ferida mortal curada, por intermédio dessa segunda besta. Então, Estados Unidos da América confere poder ao modelo episcopal, sobe como autoridade absoluta, contrapõe o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Os que vivem como remanescente ou como o modelo último da história, guardando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Esses serão os mesmos que um pouquinho para frente no texto de Apocalipse vão aparecer como selados, como salvos, como referenciados em Deus nesse embate final da história. Todo esse embate vai ter um ponto focal principal. Esse ponto focal principal é a observância particular do sábado, em função de que o povo que guarda os mandamentos de Deus observa o sábado. E o contraponto disso, como o modelo absoluto que domina é o modelo episcopal romano, o contraponto do selo de Deus, que é o sábado, se dará pela observância obrigatória do domingo, do mesmo jeito que aconteceu no período medieval. Então, da mesma forma como se estabeleceu lei lá em 321 por Constantino, depois confirmado em 364 pelo Concílio da Igreja, a observância obrigatória do domingo, isso volta à cena no final da história, quando esse poder adquire um modelo absoluto de comando, e aqueles que insistirem em guardar aos sábados e continuar mantendo a sua fidelidade à lei de Deus e aos testemunhos proféticos vão, por alguma forma, ser considerados como inimigos do Estado e inimigos da Igreja, inimigos da fé cristã. Por isso serão perseguidos. A última parte do texto é uma referência àquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem e o seu número é 666. A referência desse texto, ela é uma discussão, ao meu ver, infindável. Ela vai continuar uma discussão ad eternum, ao menos que Deus viesse aqui e dissesse exatamente o que ele quis dizer com o texto, mas há pelo menos 2 ou 3 possibilidades de interpretação. Particularmente eu gosto de 2 delas, uma muito contestada, uma não contestada, mas de qualquer forma são as 2 que eu gosto. Aí fica cada um com o seu critério. De qualquer forma, todas elas convergem para o mesmo poder e para a mesma identificação. A primeira delas é a tríade do pecado. Então, assim como a gente tem a referência do 7 na Bíblia como uma referência da perfeição e da santidade de Deus, inclusive sobre o selo de Deus, o 666 é a tríade do pecado, a trindade de um lado, a trindade do pecado do outro. E essa referência exacerbada do pecado tem muito a ver com discussões típicas do período babilônico, já. Inclusive essa discussão do 666 é parte de uma discussão de numerologia babilônica no paganismo babilônico, o que faz muito sentido quando a gente pega Apocalipse 17 ou outros textos do livro de Apocalipse, que descrevem a comunidade do pecado, toda essa junção que se forma no cristianismo a partir do absolutismo cristão, chamando esse absolutismo de Babilônia. Então o número 666 vem bem a calhar com a lembrança das questões da numerologia babilônica, da apresentação do paganismo nesse contexto. Uma outra questão que era usada antigamente, é muito contestada por conta de uma situação de tentar provar o número por argumentos, em alguns casos exacerbados, que é aplicar o número 666 à titulação que recebe o clérigo ou o episcopal católico de vigário filho de Deus ou vicarius filii Dei. A exacerbação não se dá no título, a exacerbação se dá porque há um tempo atrás, alguns anos aí, uns 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, o pessoal afirmava que isso estava escrito na mitra papal. E você não tem como provar que isso está escrito na mitra papal, porque nunca ninguém conseguiu provar isso. De qualquer maneira, o título é o título papal. Vicarius filii Dei. Oi? É aquele turbante que ele tem uma estrutura de ouro que paira aqui na base do turbante. Ali é a mitra. Em alguns casos era vertical, em outros era horizontal. A despeito de nunca ninguém conseguir provar e nunca ninguém conseguir atestar se isso fez ou não fez parte de alguma mitra papal em alguma época do mundo, em todos os títulos que você pega de todos os documentos históricos da Igreja Cristã Romana, desde o período medieval até hoje, em todos eles a alusão que se faz ao bispo de Roma é que ele é vicarius filii Dei ou vigário filho de Deus. Em todos os textos isso tem.
escrito está lá. Esse é o título do Papa. Inclusive, num dos dogmas da infalibilidade papal, numa das encíclicas que descreve os dogmas da infalibilidade, isso está bem nítido. O bispo de Roma é o vigário substituto, filho de Deus, e é a autoridade de Deus na terra, fazendo-se nesse sentido igual a Deus. Isso está no dogma escrito. Então, eu não precisaria discutir se tal ou não está na mitra para dizer que o título Vicarius Filii Dei é o título do bispo de Roma. Particularmente, eu gosto muito dessa questão como interpretação, não só da outra, que é a questão da alusão à Babilônia, por uma conta muito simples, que o texto é bem claro em dizer que é número de homem. E a imagem da besta é o poder. Então, a imagem da besta é a igreja unida com o Estado, a besta é a igreja e o poder religioso cristão, mas o número é o número do homem que lhe dirige, que é o que forma o homem do pecado no final da história. De qualquer forma, sim, sendo ou não sendo o Vicarius Filii Dei, eu não preciso disso para confirmar que esse é o poder por conta das referências históricas anteriores. Aí fica a critério de cada um escolher qual o melhor símbolo ou a melhor abordagem que escolha para o símbolo do 666. Eu gosto muito da última, mesmo com toda a contestação, por conta delas preencher todos os aspectos do texto. A clássica, que é a de Babilônia, também é muito sólida na parte histórica, portanto, pode adotar uma ou outra com segurança, com tranquilidade, sem grandes complicações. Apocalipse 13, basicamente, de forma assim, bem objetiva, tem a ver com esses textos. Portanto, é uma parte de repetição do que a gente já viu em Daniel, do que a gente já viu em Apocalipse 12 e do que a gente vai repetir por mais umas 2 ou 3 vezes até Apocalipse 17, porque esse texto vai voltar à cena, principalmente no capítulo 17 de Apocalipse. A expressão homem pode ser genérica também? Pode. Por isso eu falei que a abordagem tem as duas. Por isso que eu falei que a abordagem cabe dos dois jeitos. Você pode interpretar como direto, pode interpretar como generalizado. Se interpretar generalizado, você cai para o elemento histórico babilônico, e aí você tem as duas tríades. Enquanto você tem a junção dos três aqui em Apocalipse, as três rãs,